Bom dia a todos, eu sou o professor William Regis e estou muito feliz em tê-los aqui no canal Desvendando os Números. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouco do nosso sistema de numeração decimal e para que ele serve, certo? Eu aconselho você, antes de iniciar essa aula, que assista às aulas anteriores para facilitar o processo de aprendizagem. Então vamos lá. Vamos aqui às nossas definições. O que é o sistema de numeração decimal? Antes de mais nada, entenda que esse sistema ele foi desenvolvido pelos hindus e propagado, difundido pelos árabes. O nosso sistema de numeração decimal, pessoal, ele utiliza como base o número 10, certo? Por isso que é o sistema de numeração decimal. Nele, os algarismos de 0 a 9 são utilizados para contar as nossas unidades, as nossas dezenas e as nossas centenas, e assim sucessivamente. Como os nossos números são infinitos, as nossas ordens e as nossas classes também serão infinitas. Vamos entender o que é ordem e o que é classe aqui no passo a passo. No gráfico aí que eu deixei para vocês, aliás, na tabela, vocês vão notar que nós temos aí uma ordem que vai de 1 até 10, e nós temos as classes. Essas classes elas são separadas de 3 em 3 para facilitar a leitura de um número extremamente grande. E também na hora de organizar os algoritmos para resolver uma adição, uma multiplicação, subtração e divisões e outros tipos de questões da matemática e do dia a dia. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um número como exemplo, um número qualquer. Eu vou pegar aqui onde está pintado de vermelho aqui nossas classes simples, né? Eu vou colocar aqui o número 2, vou colocar o 3, vou colocar o número 4, aqui eu vou colocar o número 6, aqui eu vou colocar o número 7, aqui eu vou colocar o número 8, e aqui eu vou colocar o número 2, e aqui o número 1. Certo? Dado esse número, se vocês conseguem fazer a leitura desse número, parabéns! Significa dizer que você não está tão mal no que diz respeito à leitura de um número. Caso contrário, vamos aqui que você vai aprender agora. Como eu disse, o nosso sistema de numeração decimal é separado de 3 em 3, as nossas classes. Então perceba que aqui a minha primeira classe, que está de vermelho aqui, ó, unidade, dezena e centena, eu vou colocar uma vírgula. Aqui na minha segunda classe, que vai da quarta ordem à sexta, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, vou colocar outra vírgula ou um ponto, certo? Depois eu vou explicar qual a diferença do ponto e da vírgula. Então, está disposto aqui o número separado de 3 em 3 e agora a gente vai fazer essa leitura. Perceba aqui que na minha ordem, na minha oitava ordem, eu tenho dezena de milhar. O que quer dizer dezena de milhar? A dezena de milhar é como se eu tivesse 10 unidades. Eu tenho um número 1 aqui, né? Significa que eu tenho 10. Ou seja, 10 unidades. É muito simples. Só que veja bem, de milhar não. Aliás, aqui eu tenho dezena de milhões. Significa que eu tenho 10 milhões de unidades. Certo? Muito bem. Se você conseguiu ler esse número aqui, 10 milhões, parabéns. Vamos agora para a nossa sétima ordem. Na nossa sétima ordem, eu tenho o símbolo 2 representando a unidade de milhões. Ou seja, unidade de milhões significa dizer que eu tenho aqui 2 milhões. Se fosse um 3 era 3 milhões, se fosse um 4 era 4 milhões. Então, que número é esse que eu tenho aqui do 1 até o 2? Aqui eu posso ler assim, pessoal, ó. Eu posso ler 12 milhões, porque eu tenho 10 milhões, né, mais 2 milhões. E 10 mais 2, todo mundo já sabe que é 12. Nesse caso, eu tenho 12 milhões. Vamos aqui para a próxima classe, a nossa classe de milhar. Vamos começar da sexta ordem, onde eu tenho, representando aqui a sexta ordem, o 8. Né? E o 8 está na centena de milhar. Professor, o que é centena? Centena significa dizer que eu tenho 100. Ou seja, o meu 8 aqui significa dizer que eu tenho 100 repetido 8 vezes. 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500,
mais 100, 600, mais 100, 700, mais 100, 800. Porém, eu estou trabalhando na classe aqui, pessoal, de milhar. Ou seja, eu tenho aqui 800 mil. Muito bem, se você conseguiu ler, parabéns, 800 mil. Agora nós vamos aqui para a dezena de milhar. O que diz aqui na dezena de milhar? Que é a minha quinta ordem, eu tenho aqui o número 7. Então, da mesma forma como nós olhamos ainda agora lá na dezena de milhões, vai ser a mesma coisa aqui. Na dezena de milhar significa dizer que eu tenho o 10 repetido 7 vezes, que vai me dar 70. Só que aqui não é só 70, aqui é 70 mil, porque eu estou trabalhando na minha classe de milhar. Então eu tenho 70 mil aqui, ó, no 7, 70 mil. Vamos para o próximo número, para a quarta ordem, né? Aqui na quarta ordem eu tenho o número 6, representa a unidade de milhar. Então, o que quer dizer isso aqui? Esse número 6 significa dizer que eu tenho 6 unidades. Só que não é unidade simples, é unidade de milhar. Eu tenho 6.000 unidades aqui. Ou seja, que número é esse que representa aqui do 8 até o 6? Eu vou ter aqui 876 mil. E aqui, gente, eu vou ter as minhas unidades simples. Eu vou ter o 4, que representa centena, ou seja, esse 4 vai ser 400, né? Centena de 100, 400. Ou seja, se eu pegar aqui o 100 4 vezes, eu vou ter 400. 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400, certo? E na minha próxima ordem, que é a segunda ordem aqui, eu vou ter o número 3. Esse 3 representa a classe das dezenas. Ou seja, eu tenho 10, dezena de 10. O 10 repetido 3 vezes, que eu vou ter 30, né? Então, eu vou ter aqui 430, né? Como se eu tivesse aqui, ó, 400 mais 30. E aqui, gente, eu vou ter duas unidades. Imagina aí que eu tenho uma caneta. Então, eu tenho uma unidade. Duas canetas, eu tenho duas unidades, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, do lado do 30, mais 2, e eu somar isso aqui, eu vou ter, ó, 432. Vamos ler esse número agora de uma só vez, começando lá da oitava ordem. Começando aqui, ó, onde eu estou colocando a setinha. Então, eu vou ter aqui, ó, 12.876.432. Viram como é a importância do sistema de numeração decimal para a gente compreender um número muito grande? E isso a gente conseguiria ler qualquer número, se tiver organizado, se a gente tiver disponibilizado ele numa tabela. Mas com o tempo, com a prática, você consegue ler esse número sem estar olhando essa tabela. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Se inscreva no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, volta o vídeo, pausa o vídeo, anote, não esqueça de anotar e estudar pelo PDF que eu deixarei disponível aqui na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.